Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos falar a respeito do anticristo, tá bom? Porque eu vejo que o tempo se aproxima, eu vejo que nós estamos próximos aí de se cumprirem as profecias bíblicas a esse respeito, né? Tem gente indicando nomes, tem gente que diz que é Donald Trump, tem gente que diz que é o genro dele, tem gente que diz que são ali os árabes, tem várias linhas de interpretação. Eu, particularmente, prefiro não apontar nomes, é cedo ainda, ou talvez pode ser uma pessoa que a gente menos imagina, talvez ele nem tenha nascido ainda, tá bom? Mas o importante é a gente saber como é que ele vai vir, o que ele vai fazer, como é que ele vai agir, tá bom? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, e os vídeos vão estar aparecendo aqui em cima, aqui, ó. Aqui vai aparecer agora, nesse momento, a playlist de Apocalipse, que já tem vários estudos. E no correr do vídeo, você vai olhando em cima e vai aparecendo aí vários vídeos relacionados ao anticristo, a esse assunto. E eu peço para você que assista os outros, para que você fique mais por dentro, né, desse estudo. No capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos aí o estudo que fala sobre os 4 cavalos, branco, vermelho, preto, amarelo. Esses 4 cavalos, eles detalham muito bem qual vai ser a atuação do anticristo no decorrer da história, tá bom? Tem um estudo em cima aqui, bem detalhado, mas hoje nós vamos fazer um resumo para que você entenda melhor. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, fala de 4 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo branco, olha aqui, ó. No versículo 1, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro cavalo era branco, né? E o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa e um arco, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele é o próprio anticristo, tá bom? E por que o cavalo é branco? O branco representa paz, também pureza. É um líder que vai prometer paz, trazendo guerra, combatendo. Então, o que leva muito a pensar que é Donald Trump, o anticristo, é que ele está querendo fazer guerra contra o Islã. Está querendo fazer guerra para promover paz. E essa vai ser a atuação do anticristo. E ele vai ser um líder político. Ele vai governar no mundo inteiro. Apocalipse 13, no versículo 2, fala que que Satanás, o diabo, deu todo o poder para ele reinar sobre todo mundo e deu grande poderio para ele. Então ele vai ser um líder político que reinará no mundo todo. Para ele conseguir isso, conseguir esse poder, ele vai usar a religião. Ele vai ter um amiguinho dele aí, falso profeta. O falso profeta, ele vai unir todas as religiões numa só, somente uma religião. Não sei como é que vai ser isso, vai ser difícil. Vai ter católico, vai ter protestante, vai ter evangélico, vai ter budista, vai ter testemunha de Jeová, vai ter candomblé, macumba, tudo convivendo junto. Eu não sei como é que ele vai conseguir isso, mas isso vai acontecer. No momento em que ele tiver todas as religiões unidas e esse falso profeta que vai ser o líder dessa nova igreja mundial, ele vai indicar e dar o poder para o anticristo, para que ele sente no trono para reinar. Ele senta no trono para reinar lá em Jerusalém, no templo de Salomão, que hoje está a Mesquita de Omar em cima. Esse templo vai ser reconstruído. E nós vemos que Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele já deu uma declaração dizendo que ele quer a reconstrução do templo. E nós vemos que Donald Trump e Putin estão unidos aí nesse propósito de devolver a cidade de Jerusalém completamente para Israel e de reconstruir o templo deles. Então nós vemos que o tempo se aproxima, está próximo. E para provar para você que ele realmente é um líder político, em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, ó: e ele firmará aliança com muitos por uma semana,
Na metade da semana fará cessar sacrifício e oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Essa profecia ainda essa semana nós vamos estudar na playlist Daniel, tá bom? E fala que ele fará aliança com muitos. Quer dizer, é o governar mundial, né? Os judeus vão tê-lo aceitá-lo como presidente. Os judeus vão tê-lo como Cristo, o Messias, que eles esperam que venha até hoje, mas que nós sabemos que já veio. Eles vão acreditar que se trata desse homem. E ele vai sentar lá em Jerusalém e vai governar sobre todo mundo. Então por isso que é um cavalo branco, uma coroa. A coroa é o reinado. Branco quer dizer paz. Ele vai trazer uma paz falsa sobre a terra, tá? E fala aqui, ó, em Daniel, né, que ele fará alianças com muitos por uma semana. O tempo de reinado do anticristo é uma semana profética. Uma semana tem 7 dias. 7 dias representa um ano, tá? Cada dia representa um ano. Então são 7 anos. Esse é o tempo que ele vai reinar. 7 anos. E fala aqui, ó, no texto que nós lemos, que na metade da semana fará cessar o sacrifício. O templo é reconstruído para que os judeus possam voltar a sacrificar a Deus, que eles não fazem isso hoje, certo? E diz que ele vai deixar, ele vai fingir essa falsa paz, mas fala que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 3 anos e meio, esse anticristo cavaleiro do cavalo branco, ele vai ser bonzinho e ele vai trazer paz para o mundo, ainda que uma paz falsa. Mas 3 anos e meio depois, ele faz cessar o sacrifício. Quer dizer, ele trai o povo judeu. É aí que entra o cavaleiro do cavalo vermelho. Vamos ler aqui o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele simboliza a guerra. A guerra agora, né? Depois de 3 anos e meio, começa a guerra, tá bom? E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O próprio anticristo, ele tem uma ajuda muito poderosa do falso profeta para conseguir o governo mundial. Ele mesmo vai trair o falso profeta depois, né? E nós acreditamos que esse falso profeta ele vai instituir a nova religião dele lá em Roma, lá no Vaticano. Vão voltar tudo para ela. A Igreja Católica uniu, fez a Igreja Apóstata, né? Depois no tempo dos reformadores ali, né? Eles saíram dela. No tempo de Lutero e tal, a reforma protestante, saíram. E agora eles voltam de novo para ela, tá? E o que acontece? O anticristo, para ele conseguir essa falsa paz, tudo isso, ele vai usar de mentiras. E ele vai usar os recursos que ele não tem para ele conseguir manter um status mundial de que está tudo bem, de que ele é um ótimo, excelente governante. Mas o dinheiro vai acabar. Quando o dinheiro acaba, ele junta 10 reis, 10 países para invadir o Vaticano e saquear. E nós sabemos que lá no Vaticano hoje, somente em obras de arte e peças antigas, existem lá trilhões e trilhões de euros de valor inestimável, incalculável. Então ele vai lá saquear para que ele possa continuar o seu governo. Fazendo isso, começa aí, estoura uma guerra. Então é o cavalo vermelho. Esse vermelho do cavalo, no texto original grego, é pirros, que significa fogo e sangue. Aí começa a guerra, 3 anos e meio. E essa guerra vai desencadear grandes desgraças. Para que você saiba, tenha contextualizar isso que eu falei, dos 10 reis que vão lá saquear Roma, tomar todo aquele poder econômico dela, está em Apocalipse 13, no versículo 16. Ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e
comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram essas palavras dos reis da terra. Então eles se juntam, os 10 países vão lá, saqueiam tudo e dão todo o poder, todo aquele dinheiro para o anticristo, para ele continuar esse governo mentiroso dele. Mas isso não dá certo, né? Aí sim eu acredito que seja Estados Unidos que vai, a América que vai se levantar em guerra contra isso, e é onde começa a guerra. Começando a guerra, passou o cavalo vermelho, a guerra já está instaurada, a máscara do anticristo já caiu, 3 anos e meio se passaram e agora o mundo está em guerra. O que a guerra traz? O que esse cavalo vermelho que representa a guerra, o que ele traz? Ele traz o cavalo preto, fome. Vamos ler aqui, ó, versículos 5 e 6 de Apocalipse 6, ó. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 2 medidas de cevado por 1 dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Então quer dizer, fala que uma medida de trigo por 1 dinheiro, um dia de trabalho ia dar para 1 prato de comida só. Quer dizer, se eu trabalhasse, só ia ter alimento para mim. Como que eu ia sustentar minha família? Então ia ter muita fome na terra, causa dessa guerra mundial que vai estourar por causa do anticristo, quando cair a máscara dele, quando for revelada a sua tramóia. Então, durante a grande tribulação, haverá muita fome e o povo vai sofrer. E aqui fala também que não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e o vinho era uma comida, um dos ingredientes principais dos israelitas nos tempos de Jesus, eu acho que até hoje. Então fala que não é para danificar o azeite e o vinho. Quer dizer que o povo de Deus estará aqui durante a grande tribulação e Deus os manterá. Mesmo com a grande fome, nós estaremos mantidos. É claro que nós não vamos comer picanha na chapa, mas Deus vai nos manter, tá bom? E para encerrar o vídeo, cavalo amarelo, peste. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. A 4ª parte da terra. Imagina toda a população mundial dividida em 4. Dá 1 bilhão e 500 milhões, mais ou menos, de pessoas que vão morrer tristemente de peste. Depois da guerra, depois da fome, o povo debilitado, aí então a peste ataca, eles vão morrer de doenças horríveis. Passado essa angústia, passados 7 anos, Jesus retorna e instaura o seu reino na terra. Esse é a passagem referente aí ao extenso governo do anticristo na terra. Obrigado e compartilhe esse vídeo.